Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou explicar para vocês um conceito muito importante para a física e para a dinâmica em especial, que é a segunda lei de Newton, que é conhecida também como o princípio fundamental da dinâmica. A segunda lei de Newton nos dá uma definição de força, estabelecendo uma relação entre a força resultante que age sobre um corpo, sua aceleração e a sua inércia ou sua massa. Nessa aula, eu vou explicar a segunda lei de Newton por meio de um exemplo muito simples, numa situação onde você exerce uma força tentando acelerar um objeto simples como um livro. Ao final dessa aula, é interessante que você tenha percebido duas coisas. A primeira é que aceleração e força são diretamente proporcionais, ou seja, se você aumenta a força que age sobre um corpo, consequentemente a aceleração dele será também maior. A segunda coisa importante que você deve perceber é que a massa oferece uma espécie de resistência ao movimento, ou seja, quanto maior for a massa de um corpo, menor será a aceleração dele quando você aplica uma mesma força. Então vamos começar a aula. Vamos imaginar que tenhamos um pequeno livro apoiado sobre uma mesa. Se a força resultante que agir sobre ele for de 10 newtons, consequentemente ele terá uma aceleração na mesma direção e no mesmo sentido. Em consequência disso, ele sairá do repouso e começará a se movimentar. Se por algum motivo dobrarmos a força resultante que age sobre ele, ou seja, a força agora será de 20 newtons, o dobro do valor anterior, teremos também o dobro da aceleração, ou seja, o módulo da aceleração do livro agora terá o dobro do valor inicial. Dessa forma, podemos concluir que, quanto maior for a força resultante aplicada sobre um corpo, obviamente maior será a sua aceleração. Na verdade, podemos ser mais específicos. A aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força resultante aplicada sobre ele. Aquele símbolo que você vê entre o A e o F significa proporcionalidade. Ou seja, se dobrarmos a força que age sobre um corpo, no caso a força resultante, a aceleração também terá seu valor duplicado. Um exemplo para você entender o que é proporcionalidade, imagine que você vai comprar uma laranja e que uma laranja custe 50 centavos. Se você comprar duas laranjas, terá que pagar R$ 1. Três laranjas, R$ 1,50 e assim sucessivamente. Ou seja, quando você dobra a quantidade de laranjas compradas, você também dobra o valor final pago. Ou seja, a quantidade de laranjas compradas e o valor pago são quantidades proporcionais. Dessa forma, todas as vezes que a força resultante que age sobre um corpo aumentar em duas vezes, a aceleração também aumentará em duas vezes. Vamos supor agora que tenhamos um livro maior e que vamos aplicar os mesmos 10 newtons iniciais de força resultante. Você acha que esse livro terá a mesma aceleração do livro menor? É óbvio que não. É evidente que se aplicarmos os mesmos 10 newtons no livro menor e no livro maior, teremos acelerações diferentes. O fator que vai fazer com que a aceleração dos livros seja diferente é a massa, ou a inércia dos corpos. Se aplicarmos a mesma força em dois corpos com massas diferentes, é evidente que aquele que tem a maior massa vai demorar mais para ganhar velocidade, ou seja, terá a menor aceleração. Nesse exemplo que estamos usando, a massa do livro menor é de aproximadamente 200 gramas, ou seja, 0,2 kg. Já a massa do livro maior é de aproximadamente 2 kg, ou seja, 10 vezes maior do que a massa do livro menor. É evidente que quando aplicamos forças iguais, eles terão acelerações diferentes. Dessa forma, podemos concluir que a aceleração de um corpo é inversamente proporcional à sua massa, ou seja, para uma mesma força resultante aplicada, se duplicarmos a massa do objeto, a sua aceleração diminuirá pela metade. Sendo assim, nós podemos expressar a segunda lei de Newton, ou, como conhecemos, o princípio fundamental da dinâmica. Veja na primeira equação que nós colocamos que a aceleração é igual à força resultante dividido pela massa do objeto. Ou seja, se quisermos calcular a aceleração de um objeto, basta dividirmos o módulo da força resultante que age sobre ele pela sua massa, em quilogramas. Reorganizando essa equação, passando a massa multiplicando a aceleração e isolando a força resultante, temos a equação que está logo abaixo, explicitando que a força resultante que age sobre um corpo é igual ao produto entre a sua massa e a sua aceleração. Esse conceito é conhecido como o princípio fundamental da dinâmica, ou a segunda lei de Newton. Vamos agora utilizar a segunda lei de Newton para calcular a aceleração dos livros em cada caso. Vamos começar com esse de 2 kg. Temos que a equação da segunda lei de Newton é força resultante
nesse caso em módulo, é igual à massa do objeto vezes a sua aceleração. Nesse caso, a força resultante nós já sabemos. O módulo dela é 10 newtons. Vai ser igual à massa do objeto, 2 kg, multiplicado pela sua aceleração. Nesse caso, devemos isolar a aceleração, ou seja, passamos o 2, que representa a massa em quilogramas, sendo dividido pelo 10. Então temos a aceleração é igual a 10 dividido por 2. A aceleração nesse caso vai ser igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Observe que a massa do objeto deve estar em quilogramas e a força em newtons, ou seja, todas as unidades devem estar no sistema internacional. No segundo caso, também usaremos a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, a massa do objeto é 200 gramas, mas em quilogramas temos 0,2. Então temos que a força resultante, 10 newtons, é igual a 0,2 vezes a aceleração. Da mesma forma, isolamos a aceleração, que é igual a 10 dividido por 0,2. A aceleração do objeto é igual a 50 metros por segundo ao quadrado. Um instrumento interessante para vermos como é a aceleração de uma massa que sofre ação de uma força é o sistema massa-mola. O sistema massa-mola consiste de um objeto e uma mola que vai exercer uma força sobre ele constantemente, fazendo com que esse objeto oscile. Perceba a rapidez com que esse objeto oscila quando a força da mola é grande. Quando substituímos por uma mola menor, ou seja, mais fraca, esse movimento já não é tão rápido, porque a aceleração do objeto diminui, em consequência da força que também diminui. Agora observe a diferença entre esse movimento com uma massa menor quando comparado ao movimento quando a massa é maior, ou seja, maior inércia. Perceba que o alicate, por ter uma inércia maior, tem uma aceleração muito menor. Para encerrar essa aula, vamos ver um gráfico da aceleração em função da força para dois corpos, A e B. Perceba que para os dois casos, a aceleração dos objetos aumenta linearmente conforme a força aumenta. Mas observe que o comportamento dos corpos é diferente. Para uma mesma força, eles não têm a mesma aceleração. Vou propor um desafio para você. Tente descobrir qual dos dois corpos tem a maior massa e responda aqui nos comentários. Vou dar uma dica. Perceba que para 5 metros por segundo ao quadrado de aceleração, nós temos os valores de força aplicada em cada um dos corpos. Bom, pessoal, para a aula de hoje o conceito foi esse. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo para você. No nosso próximo vídeo, eu vou resolver algumas situações problema que envolvem diferentes situações onde a gente pode aplicar as 3 leis de Newton. Bons estudos e até a próxima!